Fala do cachorro, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Sim, estou todo trajado de Santos Futebol Clube. Sim, estamos rebaixados nesse momento. Sim. Aquela previsão que eu fiz, eu acho que estava muito otimista. Vai fazer menos do que eu falei que pior. Não, mas ó, nós dois, sejamos justos, nós dois fomos pessimistas ali. Você falou 8 pontos, naquela análise eu falei 9, não foi muito diferente um do outro. Pode ser que seja menos, hein? 5 derrotas em 7 jogos, mas falaremos disso no vídeo de pós-rodada que sai depois do jogo do Galo contra o Juventude em Caxias do Sul. Aproveitando que você tá com a camisa aqui, ó. Próximos 7 jogos do Santos, Eduardo. Puta, Ceará, em Santos, Cortina. Não, Ceará pode ser em São Paulo, pelo jeito. Não, em Santos não vai ser, mas na casa do Santos. Mas eu acho que vai ser em Santos mesmo. Pacaembu. Corinthians fora. E Santos, Vitória e Santos em Vitória. Santos e Botafogo na Vila. Em Santos. Fortaleza e Santos fora. Santos e Palmeiras na Vila. E Santos e Flamengo na Vila vai fazer no máximo 4 pontos. Se fizer 6 é muito, hein? Tô falando aqui. Rapaz, se fizer 6 é muito. Mas vamos lá, Pepe, porque não é o tema desse vídeo, esse tema é outro, a gente vai falar sobre isso depois, no pós-rodada. Fazer a live. Fazer pós-rodada, mas vai lá no Vem Pro Peixão, tem pós-jogo, em vídeo e pós-jogo em live, você escolhe qual que você prefere assistir, tá bom? Tem lá no Vem Pro Peixão, já fiz, já falei, já comentei do jogo, da derrota. Eu nem acho que esse jogo em si traduz muito, não. É muito mais o fora de campo ali, né, Pepe? É o ambiente de Santástico, Clube da Vila Belmares, né? Mas também... Pepe, também que eu falei sobre o... Goleada, o amasso contra o Internacional, vai lá. Por que o Inter chorou de arbitragem e o Corinthians também? Amanhã nós conversamos. Pô, bicho, né? Mas vai lá no Craque Pepe, tá? Mas vamos falar aqui de seleção brasileira. Saiu uma matéria do Lauro Jardim, né, Pepe? Lá no Globo, mas sejamos justos, tá? O Lauro Jardim, ele errou tudo que ele falou de informação ultimamente, tá? Inclusive que o Brasil tinha, que a CBF já tava com o JJ contratado. Foi o Lauro Jardim, a gente fez vídeo aqui, falou, ó, o Lauro Jardim acabou de informar que o Jorge Jesus é o novo técnico da seleção. Então, sejamos justos. Calma, né? Porque a informação do Lauro Jardim, nos últimos tempos, não tem se comprovado verdade. Tá bom? Então, talvez a fonte dele não esteja passando a verdade pra ele. Mas ele fez a matéria e vai repercutir, né, Pepe? Vamos ver aqui. Diga aí. A notícia, exatamente. Diga. Eu te mandei aí. Manda aí a notícia, pode ler. Bom, eu que não tô com ela aberta, meu irmão. Você também, hein, Pepe? Pelo amor de Deus, bicho. Osso, hein, meu irmão? Saiu muito aqui, ó. Abre aí a matéria aí. Você edição no pelo, edição no pelo. Vai, Pepe. Diga. Opa. Jorge Jesus é vetado da seleção brasileira após conversa de Neymar pai com Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. As partes se encontraram há 2 semanas e tiveram uma conversa dura sobre o assunto. Mesmo livre no mercado, o JJ foi para o fim da fila entre os candidatos para técnico da seleção brasileira. Querendo ou não, depois disso aí que começou a falar de Abel Ferreira, hein? E Abel, né? Não. Verdade. O Abel, ninguém mais me falava depois de desses papos estranhos aí que começaram a ventilar sobre Abel Ferreira, que até então todo mundo falava, era legal tal, mas ninguém ia muito. Não tinha força, né? Nem questionando ele após jogos sobre isso, e agora já começa uma história sobre Abel Ferreira na seleção. Antes disso, não tinha. Sim, não tinha força essa possibilidade, né? Quem comentava muito eram comentaristas e analistas, né? Tipo, a gente fazendo vídeo, falando, pô, Abel seria maneiro, gosto muito dele, eu acho que ele tiraria um bom proveito aí dos jogadores na seleção brasileira. Era uma coisa muito mais informal do que oficial, né? Isso mudou nesses últimos tempos e realmente acaba casando com essa informação, né? Tem mais coisa aí na matéria? Eu abri aqui o do Twitter, mas geralmente só isso aí mesmo, nem é muita coisa mais. Bom, é que, em suma, a matéria diz que o pai do Neymar foi até a CBF, né, a sede da CBF, se encontrar com o Edinaldo Rodrigues e que eles estavam pedindo ali, fazendo, né, uma exigência de que o Jorge Jesus não fosse o treinador da seleção brasileira, até para não limar as possibilidades do Neymar voltar à seleção, porque a relação entre eles não é boa. Basicamente é isso. Tá? Aí o que a gente tem de informação em cima disso? Porque aí é uma matéria que pode ter fundamento de verdade ou não. O que a gente tem de informação em cima disso? Verdades. O Jorge Jesus criticou abertamente o Neymar lá no Al Hilal,
né? Dizendo que o Neymar não estava apto fisicamente para aguentar o ritmo de jogo. Na intensidade que o time do Al Hilal naquela época tinha. Eu achei a matéria aqui tá mais completa, ó. Ó, O diga. pai do meio atacante Neymar se reuniu com o Edinaldo, o melhor presidente da história da Que CBF, há 2 trabalho! semanas. Ah, E teve uma conversa dura com o presidente. Conforme uhum. noticiado pelo Globo, no encontro, o empresário simplesmente vetou a contratação do português de 70 anos. A partir disso, o treinador foi para o fim da fila entre os candidatos para assumir a seleção. JJ foi demitido do Al-Hilal na última semana e está livre no mercado. A CBF, por sua vez, insiste na tentativa de se humilhar atrás de Carlo Ancelotti. De acordo com o Globo, pessoas importantes da entidade afirmam que o sonho pelo italiano... começa a falar ainda de Carlo Ancelotti. Então, assim, A basicamente a gente CBF falou. nega. Ao Globo, a assessoria da CBF, obviamente, negou a notícia de que Neymar pai teria vetado a contratação de Jorge Jesus. Abre aspas, a CBF esclarece que o último encontro entre o presidente Edinaldo e o pai do atleta Neymar ocorreu no dia 19 de novembro na Arena Fonte Nova, em Salvador, no jogo entre Brasil e Uruguai. Nesses quase 6 meses não houve qualquer contato entre as partes, seja presencial ou por telefone. Portanto, qualquer afirmação que surgira a participação do Neymar pai em decisões da seleção é absolutamente inverídica, disse a entidade. Ah, então podemos acreditar que a CBF. Bom, a CBF desmentiu, Pepe, então não é Eu não verdade. acredito. Então, exatamente. Mas foi o que eu falei. Se isso aqui realmente aconteceu, você pega isso aí, É. apesar de ser a melhor presidência de um homem na história da CBF, você pega e fecha essa merda aí, porque não é possível você simplesmente pensar no futuro da maior seleção de todos os Abaixar a tempos cabeça assim. por conta que um atleta, por mais importante que ele seja ou não, deu opinião que não seria legal contratar ele porque eu não gosto dele, meu. Aí se for isso aí, você pega e fecha as portas. E cara, a gente falou recentemente também, é diferente, por exemplo, de um Messi opinar quem vem ou não pra Argentina agora. Porque o Mas você Messi. ser questionado sobre, ou sei lá, Edinaldo, o que você acha desse cara? Você acha que ele é um bom treinador? Você que teve lá com ele por mais de um ano ali, por mais que você não tenha jogado, você viu ali o dia a dia dele, como a metodologia de trabalho é legal, não sei o quê. Aí ele te dá um parecer, mas não gostava muito, que ele é meio babaca, mas não falar, se esse cara vir, eu não jogo, mas você nem tá jogando mesmo, porra. Não contrate esse cara, né? Tipo, é isso, não contrate. Né? E assim, eu acho complicado, mas assim, opinar. Acho que todo jogador que é considerado importante pra seleção atual, acho que ele pode opinar. Ô Vinícius, o que você acha do Jorge Jesus aí? Só ouvi coisa boa dele lá no Flamengo, por exemplo, né? Não tava lá, mas, pô, todo mundo que jogou lá, me conhece, falou que ele é um baita técnico, né? Rodrigo, o que você acha? Rafinha, qual a sua opinião? Alisson, qual a sua opinião? Tal. Você saber a opinião, inclusive do Neymar, tá tudo certo. Eu acho que aí, beleza, não gosto dele. Você pode não gostar, né? Até aqui é tudo válido. Agora, veto, não contrate, não faça isso. Eu estou falando pra você não fazer. Eu acho bem complicado, tá? Eu acho bem complicado. De se humilhar atrás do Ancelotti, você também não pode se humilhar a ponto de você vetar uma escolha que você poderia fazer ou não por conta De um atleta. De atleta, de pai de atleta, de quem que seja. Outra coisa, cara, se é o Messi, por exemplo, eu falei, pô, o Messi ele já é o maior jogador da história da Argentina pra muitos. Ele é o maior artilheiro, ele ganhou a última Copa do Mundo, ele é capitão do time, ele tem uma liderança, ele está jogando, ele está em atividade, não está machucado, ele está jogando, ele continua sendo convocado. Digamos que vá lá, o Scaloni sai da AFA, ele é demitido da Argentina. Aí beleza, aí vão consultar o Messi de qualquer jeito, porque ele já é, ele está ali no panteão de ser ouvido, tá ligado? De ser até atendido, pô, Messi, estão pensando no São Paulo de novo. Não, São Paulo não. Não quero o São Paulo na Argentina, não, cara. Traz outro. Sei lá, o Neymar vai ser, se for pra jogar na seleção, é o The Last Dance, né? Tipo, no meio da carreira que ele tá no auge, e aí vai ter muito ainda, 2, 3 ciclos pela frente. Não, pô. E o Messi, mesmo sendo The Last Dance, é um patamar diferente, cara. É um patamar diferente. Que ele não vai ter, olha, a voz do Messi já era importante. Agora, então, é uma divindade opinando, cara. Só que assim, mesmo sendo um cara do panteão do Messi, eu acho que ele não tem que se meter não, cara. O Pelé não se metia em convocação de seleção, cara. É o tipo de coisa que não é pra... Se bem que a gente tá falando do Pelé aqui, em 70 ali, meio que eles tiveram uma voz, né, pra trazer o Zagallo, né? Que sai o Saldanha entre o Zagallo ali depois, né? Que era um cara que era agregador. Acho que pode opinar. Só não pode determinar o que vai acontecer. A determinação. Assim, lógico, né?
Eu não duvido da informação, mas eu desconfio também porque, infelizmente, a fonte que está trazendo essa notícia tem errado nas informações. Inclusive acerca do próprio Jorge Jesus, que é o Lauro Jardim, como a gente abriu no vídeo. O Lauro Jardim... Que nem foram atrás de Jorge Jesus mesmo ainda. Então, mas foi o Lauro Jardim que falou que o Jorge Jesus estava fechado como novo técnico da seleção brasileira, ainda bem antes dele ser demitido do Al Hilal. Inclusive, a gente fez vídeo, o Vitor Sérgio fez vídeo, falou, não tem nada fechado, mas o que eu sei, muito provavelmente o Vitor Sérgio deve ter conversado com o JJ, né, porque havendo o convite, haverá um aceite. É o que se sabe, entendeu? Então... Sim, porque ele tá desde quando pedindo pra ser técnico da seleção, praticamente pedindo, implorando pra ser. Eu de verdade, cara, nesse momento, pelo tempo hábil e tal, por tudo, né, sem ter tempo de ciclo, você tem poucos jogos aí, não é tipo, vai fazer pra ir pra Copa, já vai pra Copa, é acertar o time pra jogar a Copa. Só tem dois caminhos, ou é Abel ou é JJ. Eu acho que até o Ancelotti ele não teria tempo hábil de construir um time, dando um ciclo talvez, mas aí você perde porque você tem que pensar que o técnico vier agora e vai ter que ter o ciclo seguinte, né? Ele pega a seleção agora pra fazer o ciclo completo de novo. Será que o Ancelotti vai estar lá esperando? Só que o Ancelotti já tem busca até do próprio Al Hilal agora, né, Pepe? Até o Al Hilal quer. Então, mas assim, o Al Hilal, ele tá... O Al Hilal quer o Ancelotti agora já, né? Então atrás até dos dias já agora de novo. Então, agora o Ancelotti pode ir para a Arábia Saudita, que é um salário descomunal, gente. Tipo, se a CBF pagaria 5 milhões de reais por mês ao Carlo Ancelotti, imagina quanto o Al Hilal vai pagar, cara. É coisa de 30 milhões de reais por mês, entendeu? Não tem competição, não existe essa competição. E o Al Hilal tá sem técnico, ele demitiu o Jorge Jesus. O Jorge Jesus está no mercado. Então, eu acho que o Jorge Jesus é um nome, sim, muito possível para a seleção brasileira. A gente só vai ter essa resposta mesmo quando o novo técnico assumir. E eu acho que ainda a seleção tá esperando o Ancelotti, cara. Não, mas pelo que a gente vê nas notícias aí, vão esperar até o último milésimo de segundo, o último fio de esperança. Depois, deve ter alguém engatilhado aí. Vai esperar o Real Madrid decidir o que vai fazer com o Carlo Ancelotti. Que é muito possível que seja uma demissão. O Real Madrid tem chances ainda na La Liga, né? Que é muito possível que seja uma demissão, tá? A tendência é que seja uma demissão, sim. O Real Madrid tá eliminado da Liga dos Campeões, o Barcelona tá indo muito bem, então tem um peso, sim, no que acontece dentro do Real Madrid, tá? E de novo, já falei antes, mas eu vou repetir que nem todo mundo vê todos os vídeos. O Real Madrid, da outra vez que o Ancelotti saiu, foi nas mesmas circunstâncias, com o Barcelona ganhando a La Liga, indo muito mais à frente que o Real Madrid na Champions, e aí o Ancelotti, mesmo tendo vencido a Champions anterior, rodou na temporada seguinte, foi demitido e ele seguiu a vida. A La Liga faltam 4 rodadas para acabar, e o Barcelona é o primeiro com 79, Real Madrid o segundo com 75. Então tem 4 pontos para tirar em 4 rodadas. Tem chance, mas é difícil. Tem 12 pontos ainda para... E o terceiro? O terceiro é o Atlético de Madrid com 67. Acho que o Atlético não vai ser campeão esse ano. Esse ano. E o quarto? Quem é? O quarto é o Atlético Club. Atlético Bilbao, cara. Eu gosto do Atlético Bilbao, porque é um time que só tem jogadores ali da região, do País Basco. É mais difícil de ser montado. Bem mais. E já teve uma era de ouro nos anos 80, tá? Que eles ganhavam vários títulos da La Liga ali, seguidos e tal. É um feito gigantesco, tá aqui. Além de você ter que ter dinheiro, você ainda tem que ter, só contratar daquela parte do país aí. Então é complicado. E eles agora abriram um leque, né? Porque agora você pode ter jogadores até de outras nacionalidades que tem algum vínculo com o País Basco, que antes era mais difícil ainda. Tem que ter quanto mais, sei lá. Bom, quem decide são eles, né? Sim, o problema é deles. Já tá aqui só comentando, né? Mas é isso, eu quero saber a sua opinião, gente. Diz aí nos comentários, tá certo? O que você acha disso? O próximo jogo, sabe qual que é? Da La Liga? Barcelona e Real Madrid. Puta merda, ainda tem o clássico. Talvez já defina. O Barcelona venceu os últimos todos, né? Se o Barcelona vence, vai a 70, vai a 82. E o Real Madrid fica com 75. 7, né? Aí vai faltar 9. É complicado. A tendência é que o Ancelotti saia, então a CBF tá esperando o Real Madrid. Vamos torcer pro Barcelona esbugalhar o Real Madrid na próxima aí, pô. A CBF tá torcendo pro Real Madrid demitir o Ancelotti pra não ter mais aquela obrigatoriedade, como o Real Madrid falou. Bom, então paga a multa, né? Você não quer o cara? Paga a multa. Porque tem contrato até o final da temporada que vem. Vamos esperar, tá certo? 11 da manhã, domingo que vem, Barcelona e Real Madrid. Estaremos atentos. Deixe sua opinião nos comentários.
A gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Um beijo, Amanhã um queijo. tem live, 9 da noite, hein? 9 da noite, depois de Atlético, de Juventude e Galo. Estaremos ao vivo aqui. O jogo começa 8 às 9, a gente começa a live e vai falando de jogo a jogo e faz aquele pós-rodada que a gente tem feito, tá bom? Tamo junto, um beijo, um queijo para todos. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e